Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Gravamos aqui com o apoio da Comunique-se Marketing Estratégico e da Edilene Comunicação que Marca. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio a Michele Sete, a Michele que é da ZOS Sete, empresa aqui de Iporã-do-Oeste, que está há vários anos no mercado, hoje com o foco em produtos personalizados, e ela vai nos contar um pouco da história da Michele, mas também da história da empresa. Seja bem-vinda, Michele, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Simone. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui falando um pouco sobre a minha história, sobre a história da nossa empresa familiar. Então, fico muito honrada de estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa bem legal e divertida. Então, vamos lá. Michele, para começarmos então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, falasse também da empresa, da ZOS, né, para as pessoas se ambientarem, saberem também de quem nós estamos falando e sobre o que nós vamos estar conversando nos próximos minutos. Sim, então eu sou a Michele Sete, eu sou formada em design, sou uma das sócias proprietárias da ZOS Sete, eu já sou mãe, tenho 34 anos e a ZOS Sete, então, é uma empresa familiar que está há mais de 30 anos no mercado, já passou por várias formulações nesses anos, né? Mas desde que a gente assumiu, então, eu, a Kátia e a Bárbara, que são as minhas irmãs e as minhas sócias, a gente tem um foco em produtos personalizados, que é soluções personalizadas em geral. Então, a gente faz bolsas, mochilas, sacolas, que é a parte da indústria que a gente fala, então a gente industrializa produtos, que é a linha de costuráveis, que a gente diz, que são todos produtos costurados por nós, industrializados aqui. E além disso, a gente tem uma linha de produtos que a gente personaliza. Então é um portfólio gigantesco, assim, desde guarda-chuva, cadeira, squeeze, enfim, produtos que são importados e a gente personaliza e faz montagem de kits para os nossos clientes, né? Então, hoje a gente se diz assim especialista em soluções personalizadas, porque vai além do que fazer só o produto. A gente faz também montagem de kits, como eu mencionei, ou produtos que são inteiro personalizados desde o início. Alguma solução que uma empresa precise, por exemplo, criar um produto novo para um produto que essa empresa tenha, fazer alguma sacola específica, numa medida específica. Então, tudo isso a gente cria junto com os nossos clientes. Então, são várias frentes que a gente atua hoje e vendemos para todo o Brasil através do nosso site. A gente tem um e-commerce e também temos venda presencial através de representantes. Então, nossos produtos vão para o Pará, para o Nordeste, para São Paulo, Minas Gerais, enfim, e em toda a região sul. Então, é bastante bem amplo o nosso portfólio, está no nosso site para quem quiser dar uma olhada. Esse personalizado é deixar o produto com a marca do cliente, deixar o produto conforme o cliente gosta, conforme o cliente espera. E como é que é feito esse estudo, esse entendimento do que é bom para o cliente? Sim, hoje a gente tem várias técnicas e processos de personalização que vão além do que apenas colocar a marca do cliente no produto. Então, a gente personaliza desde o tecido, assim, então faz um produto inteiramente personalizado. A gente está muito atento assim, às tendências de mercado e o que as pessoas estão buscando. E cada vez mais os clientes querem o produto mais personalizado possível, não só apenas com a logo lá colocada num cantinho. Então a gente constrói um produto que ele é inteiro personalizado, desde a cor do zíper, da cor da alça, a cor do tecido. Então ele é um produto único, que é para aquela empresa, desenvolvido para aquela empresa. Então a gente tem vários processos dentro da nossa empresa que vão contemplando isso, né? A gente começa com o comercial, que é as vendas, né? Vende o produto, enfim, e durante essa venda já vai sendo conversado sobre a construção desse produto. E aí vai para a parte de desenvolvimento e layout, onde a gente desenvolve mesmo um desenho de como vai ficar esse produto depois, e aí o cliente aprova. Então são várias técnicas que a gente tem, desde estampa, bordado, impressão digital, e sublimação também a gente faz bastante. E tudo isso vai construindo esse produto diferente que é a cara da empresa. Então, isso é o que a gente vende, na verdade, que a gente fala. E Michele, como que chegou nisso? Porque uma vez
a empresa nasceu para ser outra coisa. Sim. Como é que foi essa evolução da fábrica de de chinelos, né? Que era, na verdade, que eu tenho a lembrança de há muitos anos atrás, para ter alcançado o mercado nacional, para ser hoje uma potência, né, na produção de personalizados para o Brasil. Sim. Eu vou contar um pouquinho da história, então, como começou, né? Eu cresci dentro da empresa, eu nasci e a empresa já existia, a empresa dos meus pais. A minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim, ela costurou várias tiras e tiras de chinelos para ela poder cuidar de mim depois que eu nascia. Então ela estava grávida, ela costurava de noite, enfim, fez um estoque, né? E então a empresa começou mesmo com uma fábrica de chinelos, de calçados, assim, chinelo, pantufa, sapatilha, enfim. Isso foi lá em 1989. E começou na garagem da casa dos meus pais. Então, aquelas histórias de garagem, né? Que a empresa começou na garagem, essa aí também. E aí, depois disso, então, foi evoluindo, eles já construíram um barracão, que é o que a gente está hoje. E aí começou com a fábrica de calçados e chinelos. E aí, por um bom tempo, foi isso o negócio da família. Mas eu vejo, assim, que os meus pais sempre foram muito empreendedores. E quando tinha uma oportunidade, eles agarravam. Faziam mais isso. Faziam mais. Então, depois surgiu a oportunidade de abrir uma estofaria. Aí, eles abriram junto um negócio à parte, que era a estofaria. E aí, ficou rodando muito tempo esses dois negócios dentro da empresa. Aí, depois de uns anos, o Jasson começou lá também com o negócio dele hoje, né? De som, carro, enfim, né? De manutenção. E aí, houve um tempo, então, que tinha 3 empresas ali. E, nesse meio tempo, a minha mãe, ela sempre foi muito criativa. E então alguém chegava para ela e falava, olha, isso aqui você consegue fazer? Ela dava um jeito. Então um dia um senhor veio lá e queria que fizesse um pedido de malas. E aí ela falou, eu vou desenvolver esse produto. E ela desenvolveu o produto e ela gostou disso. E aí eles começaram então essa outra linha de produtos, porque já tinha as máquinas de costura, já tinha o corte, tudo era bem parecido, assim. Eles fizeram as mochilas também, né? E aí começaram a fazer mochilas e tal. E aí tava rodando ali dentro desse mesmo espaço 4 empresas, né? E aí aquilo estava assim, não estava funcionando direito. Aí isso era em 2002, por aí, quando meus pais pegaram uma consultoria, acho que foi até através do Sebrae, algo assim. E eles decidiram dividir um pouco as empresas, e aí o Jasso ficou com a parte dele e da estofaria, e aí ali venderam a fábrica de calçados, porque na época era muito tendências, e aí não conseguiam seguir as tendências, né? Porque cada coleção, tu tinha que fazer uma coleção nova e tal. Então eles decidiram ficar mais nas mochilas porque estava dando mais certo, né? Na época, o que mais era feito, que a gente trabalhava, era produtos personalizados para prefeituras. Então a gente começou com isso, assim, bastante. Mochilas para agente de saúde e tal. Depois a gente criou uma linha de produtos escolares, que é mochila, estojo. Então teve um momento assim da nossa história que a gente vendeu muito, um grande volume de pedidos para o Mato Grosso, de mochila, estojo, enfim, e foi aí que a gente viu o potencial da empresa, né? Que a empresa realmente aumentou, que foi treinado mais pessoas, que tinha mais gente trabalhando, né? Então foi nessa época assim que a gente viu o potencial da empresa. Eu era jovem, né? Então eu cresci ali dentro e eu tenho isso no meu DNA, digamos assim, esse amor por esse negócio e por criar, enfim, né? Porque eu estava sempre com meus pais ali dentro. E depois, então, que a gente focou nas bolsas e mochilas, aí a gente foi vendo o mercado. No início era praticamente só linha escolar e linha de prefeituras. E vendido através de representantes. Isso aí. Porque hoje, então, é muito site e Sim. e-commerce, mas na época... E as licitações são eletrônicas também, sim, mas naquela época era diferente. Presencial. Então, tudo era... O meu pai era o comercial e minha mãe a gestora, assim, da produção, enfim, e o administrativo, eles dois faziam juntos. E eu sempre fiquei ali trabalhando, né, desde de criança, assim. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos quando minha mãe me ensinou a costurar. E eu lembro que eu ajudei nesse pedido do Mato Grosso, que era um pedido muito grande. Então foi ali que eu realmente entrei assim pro negócio, para trabalhar, né, a partir dos 14 anos. E aí a gente tinha essas duas linhas, licitações
venda assim direta através de representantes. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que esse personalizado tinha um mercado, né? Então, foi surgindo outros produtos. Um deles é o porta-prato, né? Que aqui na nossa região é muito forte, assim, muito utilizado, e é um dos carros-chefe da empresa hoje, que é o que a gente mais faz. Assim. Eu lembrei de um momento também que teve um produto que teve uma ascensão e uma aceitação muito grande, foi o período das sacolas retornáveis, né? Que teve várias campanhas na região, então, pelo fim do uso da sacola de plástico. Sim. E aí também vocês produziram e devem hoje ainda produzir muito dessas sacolas, Sim. né? Isso foi também uma campanha muito bacana que surgiu aqui na nossa região e é o que se mantém até hoje, porque em vários outros lugares do país não se tem isso, né? E aqui na nossa região é bem forte. E sim, teve essas vendas que foram um volume bem grande quando deu aquela virada, assim, que não tinha mais sacolas nos mercados e tinha que ter a sacola. Então, a gente fez muito isso também. Então, era essa linha das eco bags, foi algo assim que a gente vendeu muito por muitos anos. Depois foi caindo um pouco porque começou a vir as importadas, outros modelos de sacola. Hoje a gente continua fazendo muitas sacolas retornáveis de diferentes modelos, né? Mas não é o foco principal da empresa, digamos assim. É uma das linhas que a gente trabalha, né? Que é a parte sustentável. Foi mais um processo, né? Um aprendizado nesse período, porque vai trocando também de produto que está em ascensão Sim. ou que fica em destaque da empresa. Sim, e foi uma alavanca, assim, porque a gente tinha só a linha de prefeitura e linha escolar, e aí a gente entrou com mais uma linha de produto e viu que tinha mais capacidade de produzir outras coisas. Então, tudo isso, de certa forma, foi abrindo o leque das nossas capacidades dentro da empresa, do que a gente poderia fazer, né? Falando em capacidades, Miteli, você veio contando, então, que quem iniciou o negócio foi o seu pai e a sua mãe, né? Então, que são o Alvino e a Paula. E vocês são em 5 filhos também, né? Então tem o Jason, o Alex, a Kátia, a Bárbara e você. E hoje a empresa ela está com as 3 irmãs, né? Como é que foi essa sucessão? Como é que foi esse processo? Então o Jason também hoje é empreendedor aqui no nosso município e também descendente, né, de negócios que começaram ali dentro de onde é a fábrica hoje de vocês. Como foi esse processo? Como foi a divisão? E teus pais continuam hoje no negócio? Como está isso? Sim. Então, foi no ano de 2013 que nossos pais decidiram vender a empresa, assim, passar para os filhos. E aí, era um período difícil, né, economicamente falando, né, no Brasil. E essa questão comercial que eu estava falando, das linhas que a gente trabalhava, a gente estava um pouco travado nas linhas de produtos que a gente estava atendendo, né? A gente precisava vender mais. Enfim, os meus pais naquele ano, eles já tinham mais de 60 anos por eles, estavam já, tipo, não queremos mais, né? Muito trabalhar, enfim, a responsabilidade, né? Então, a gente fez uma reunião familiar e tal, e decidimos aí comprar a empresa. E na época foi eu, a Kátia e o Jason que compramos. E aí, por alguns anos, acho que 5 anos, o Jason permaneceu sócio das Zoas. E aí, depois a gente comprou a parte dele e a Bárbara entrou no lugar. Então, hoje a empresa desde 2018, por aí, é da Bárbara, da Kátia e da Miteli, que nós somos 3 irmãs. A parte da sucessão dos meus pais, ela já vinha acontecendo de certa forma, porque eu e a Bárbara, nós não saímos da empresa. Eu saí, fiz intercâmbio por um tempo, a Bárbara também saiu, teve uma carreira profissional de professora e depois retornou. E nós duas ficamos trabalhando, então a gente já estava de certa forma tocando o negócio com os nossos pais junto, né? Então a sucessão, eu digo, foi tranquila nessa parte, porque não foi assim, eu estava fora, voltei e vou assumir, né, o negócio. E acho que o principal ali era ainda a minha mãe, porque ela era a gestora de produção, então ela tinha tudo na cabeça dela, como criar os produtos, enfim, desenvolver. Ela tinha todo aquele amor por cada coisa que ela criou e ela tinha muita expertise da produção, né? De como é feito as coisas, de fato, né? E aí isso pra mim, eu tive que ficar muito ao lado dela por muito tempo para pegar e aprender tudo isso, para eu poder
gerir a parte da produção sem ter muitas dúvidas, enfim, sem fazer muitos erros. De forma segura. De forma segura. E também a minha mãe se sentir segura em passar, né? Esse bastão, digamos assim, né? Então, logo que a gente fez essa transição da compra, os nossos pais permaneceram um bom tempo ainda com nós para fazer essa transição. E antes disso já vinha acontecendo num sentido assim de sentir confiança nos filhos. Mas é uma confiança que não foi criada do dia para a noite, foi através das nossas capacidades que a gente foi desenvolvendo e os nossos pais foram vendo, eles estão conseguindo fazer, né? Porque eu na época tinha 20 anos, então era e bem esse jovem. ajudar cedo também, né? Porque, Sim. Como você veio comentando há pouco, desde sempre ali junto na empresa, na fábrica, mas desde os 14 anos costurando, então Sim. se habituando também com isso, assim como os teus irmãos também, né? Sempre auxiliando e não criados à parte do negócio, né? Sim. E aí vai cultivando também o amor pelo fazer, né? O amor pela empresa, pelo produto, pelo que vocês desenvolveram ali, que com certeza dá muito mais confiança e vontade de continuar o negócio também. Sim, eu vejo assim que essa confiança criada entre nós foi primordial para ser uma transição tranquila dos nossos pais passarem a empresa para nós, né? Isso foi a peça-chave, assim, né? Claro que também ter eles ali depois, eu até hoje tiro dúvidas, né, com a minha mãe, enfim, então eles estão ali para nós o tempo todo nos auxiliando. Tu tinha perguntado também como é hoje, se eles ainda estão na empresa e tal. Então, depois que nós três assumimos, né, eu, a Kátia e a Bárbara, o Alvino, que é o meu pai, ele continua até hoje atuante na empresa na parte do comercial, porque ele fez muitos clientes, muitas amizades, né, nesses longos anos aí de estrada. Então ele continua, mas de forma online, vendendo através do WhatsApp, enfim, ele não faz mais visitas. Ele se atualizou e continua atuando. Ele continua atuando. Na pandemia foi necessário, né? Teve que se reformular. E a minha mãe, ela atua mais como uma consultora. Então, quando a gente tem dúvidas sobre um produto, como fazer, aí é mais relacionado assim, nesse sentido de uma consultoria que vem, mas eles não estão trabalhando na empresa, assim, eles vêm. Hoje eles vêm muito pouco lá, né? Um tempo atrás eles estavam lá todo dia nos auxiliando, enfim, dando dicas, opiniões, né, e tal. Mas agora é mais um sentido, assim, de consultoria mesmo, porque a minha mãe tem muita bagagem, muito conhecimento, e eu aproveito muito isso dela. E relacionado às tuas irmãs e à questão de sociedade também, Miteli, qual é o teu maior aprendizado com tudo isso e como vocês lidam para que seja uma gestão compartilhada, tranquila, onde cada uma possa estar trabalhando realmente as suas fortalezas, os seus pontos positivos e levando eles para fazerem a diferença dentro da equipe? Sim, eu vejo assim, para mim hoje é um privilégio trabalhar com as minhas irmãs, a gente se dá muito bem, assim, não é um problema, como muitas empresas falam que empresa familiar, né, não tem respeito, enfim, a gente se respeita muito, a gente se dá muito bem. E uma parte disso é porque cada uma tem as suas capacidades e o seu foco de trabalho é diferente. Então, cada uma atua em áreas diferentes da empresa e a gente fala que a gente se complementa. Então, eu confio muito no trabalho da Bárbara e da Kátia e da mesma forma elas confiam no meu. E quando precisa falar sobre algo que tem que alinhar, enfim, aí a gente faz reuniões e define. Mas a gente sempre se respeita muito, eu acho que isso é o segredo, assim, da gente estar crescendo e se fortalecendo por isso. Então, hoje, cada uma trabalha numa área diferente. Eu trabalho na parte de gestão de produção e desenvolvimento de produto. A Kátia trabalha na parte do RH e financeiro. E a Bárbara trabalha na parte do comercial e de desenvolvimento de layout de produtos. Então, são áreas bem diferentes dentro de uma empresa. São capacidades diferentes, por exemplo, eu não me daria bem no financeiro, né? E a Kátia, por exemplo, não se daria bem na produção, então cada uma tem as suas capacidades e a gente viu isso e cada uma na sua área e tudo funciona muito bem, né? Então isso vejo que é o segredo do nosso sucesso, digamos assim, um pouco é isso, sabe? Muito bem.
Miteli, você falou antes em algum momento de intercâmbio. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa oportunidade tão incrível que você teve, de como você se interessou, de como aconteceu na época, né, já faz alguns anos, e das experiências e aprendizados que isso trouxe para a tua construção pessoal, no sentido também de o que eu vivi, o que eu aprendi, que me transformou nesse tempo. Sim. Então, em 2010, por aí, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio através da universidade. Então, por um tempo, eu estudei numa universidade no Chile. Então, foram 6 meses de intercâmbio. Eu fui para lá sabendo falar um pouco da língua, do espanhol. Foi um dos maiores desafios, assim. Você se adaptar a um novo lugar, a novas pessoas, uma nova cultura. Eu vejo hoje que isso foi muito bom para o meu crescimento. Porque eu tive que me adaptar, tive que mudar o meu jeito, minha rotina, minha forma de viver e me inserir numa cultura totalmente diferente. E ao mesmo tempo aproveitar o que aquilo tinha de bom para o meu crescimento pessoal, né? Então lá eu fiz a faculdade de design, é uma faculdade até hoje muito renomada, então eu tive a oportunidade assim de ter professores incríveis assim que me ensinaram muitas coisas. Então isso para mim assim foi um crescimento muito grande pessoal de viver algo diferente e me adaptar. Para a faculdade também de conhecimento, aprendi muita coisa, né? Mas eu vejo assim que o que eu mais aprendi foi no lado pessoal mesmo. Conviver com pessoas. Por exemplo, a gente morava no mesmo apartamento entre 4 meninas, então o jeito de cada uma, o jeito que cada uma levava a sua vida, enfim, e tu ter que aceitar e viver aquilo e, né, aprender. Então para mim, assim, nessa parte foi uma experiência muito boa, assim, de eu ver o mundo também, que não tem limites, que a gente tem capacidades, né, que está dentro de nós, muitas coisas estão dentro de nós, que cabe a nós apenas ter o esforço, né, de ir atrás, de conquistar coisas, né. Então, para mim foi assim, para abrir minha mente, né, porque eu estava muito assim, com a mente fechada, de ver o mundo como ele é aqui no nosso mundinho, Ipora do Oeste, né. Então eu vejo que eu amo viajar, tudo isso assim é algo que influencia em toda a minha vida, né? Porque você vê coisas novas, aprender outras coisas, então tudo isso vai te engrandecendo como pessoa, né? E o que mais te chamou a atenção nesses lugares que você conheceu, por exemplo, na cultura daquele povo, a parte da educação também, que é muito diferente do que a gente tem aqui? Sim, eles são pessoas mais fechadas, assim, eles não confiam muito assim nas outras pessoas, como nós brasileiros, a gente é hospitaleiro, a gente recebe, né? Então isso eu tive um pouco de dificuldade quando eu cheguei lá, por não ter essa receptividade, né? Que nem é aqui, para você, por exemplo, fazer parte de um grupo de amigos e tal. Nossa, demorou meses, às vezes já lá no final do intercâmbio que eu fui ter amigos, né? Porque no início é muito desconfiado e tal. Eu penso que tem muita relação com a história deles, da ditadura, que foi bem violenta e tal, então é um povo bem fechado, assim. A parte da comida também, que é bem diferente, né, lá não tem, assim como aqui, bastante carne, enfim, essas coisas, aqui sobra comida, né, lá já era um pouco diferente, pelas formas de cultivo que eles têm lá e tudo mais. Então, isso foram, assim, coisas que eu achei impactantes. Impactantes para mim, nesse sentido principalmente da convivência. Porque a gente é muito assim de ter amigos, é conversar e tal, mas ao mesmo tempo tinha as meninas do Brasil que estavam lá, então foi tranquilo, né? Mas foi o que mais me impactou nisso. Sobre a educação, tu pediu assim, eu vejo assim que o Chile é como se fosse um país de primeiro mundo, quase assim, tu não vê lixo, nada, é tudo muito, as pessoas são muito educadas lá. Eu morei em Santiago, então na capital. E, por exemplo, se um dia eu atravessei a rua fora da faixa, já tinha um guarda que me chamou a atenção, me explicou que eu não podia fazer isso. Então, são coisas assim que refletem no todo, e era uma cidade muito organizada, muito limpa, que funcionava. Então, eu vejo que isso tem a ver com a cultura deles e a educação que tem nessa cultura, né, hoje. Falando em coisas impactantes da vida, Miteli, você mencionou lá na tua apresentação que você era mãe também. Então, queria que você falasse um pouquinho da maternidade do Nateu. O Nateu chegou também na pandemia, né? Sim. Então, foi também
várias experiências novas ao mesmo tempo. Eu lembro muito da chariata também, né? Sim. Na época, era a forma, né, que a gente tinha de fazer... De se ver, né? De se ver, de ter esse momento. Às vezes a gente nem consegue ter uma dimensão de que há tão pouco tempo atrás a gente passou por um momento tão impactante que foi a pandemia. Então, a relação da maternidade com esse momento também da empresa e a nova fase da empresa, a nova fase da Mitele, que a empresa também, né, é uma reestruturação. Sim. Então, eu engravidei na pandemia e era bem diferente, eu senti muito medo, né, pela situação e tudo mais. Eu acho que assim, como a gente estava em família, né, porque a nossa empresa é familiar, enfim, a gente conseguiu controlar bem os ambientes, até falando um pouco da pandemia, lá na ZOS a gente conseguiu trabalhar, a gente não fechou, porque a gente produziu máscaras, né, isso também foi algo bem, bem, assim, diferente, que foi a forma que a gente se manteve durante a pandemia. Então, para quem não sabe, né, a empresa não fechou, a gente se reinventou e se adaptou e começamos a produzir máscaras, muita máscara, era o que a gente fazia. Durante aqueles meses mais, assim, intensos, os primeiros meses, que estava tudo fechado e tal. E aí a gente também começou com montagem de kits, a gente fazia um kitzinho de álcool gel com a máscara, com card, e aí as empresas distribuíam para os funcionários. Então, a gente fala hoje lá nas OS que depois do que a gente passou na pandemia, pode vir o que for, que a gente se reinventa. E precisou muita agilidade para isso, né? Porque, fechou do dia para noite, vocês tinham o TNT, que era a matéria, né? A base ali, o começo, e depois, enfim, para a produção da máscara, de outros tecidos também. Mas o quanto precisou de agilidade para isso, né? Eu lembro muito que era um final de semana, assim, que tinha fechado tudo e a gente precisava fazer máscara, a gente tinha isso na mente. E eu fui lá e fiquei o sábado e domingo, assim, desenvolvendo a máscara. Olhando modelos, desenvolvendo o molde, fazendo protótipo, e fui, até que cheguei num modelinho. Ficou legal, a gente vai produzir isso. Porque, assim, as pessoas ligavam, as pessoas precisavam, né? Então a gente começou a produzir e começou a vender, assim. Eu lembro que teve uns meses, assim, que a gente fez máscaras para Seara, para JBS ali, que a gente trabalhou até no domingo, os funcionários, porque era muita máscara, assim, e não tinha, né? Então, foi bem atípico isso, e eu vejo que esse poder de adaptação, ele é algo, assim, transformador nessas horas, porque se você não pensa, não é ágil nessas horas e não se adapta, por exemplo, a gente poderia ter ficado sentado reclamando que tinha pandemia, mas a gente já pensou, não, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso. Então a gente teve essa virada, assim, né? Tomar essas decisões rápidas e se adaptar ao momento e surfar a onda, a gente fala, né? Disso. Então, tu falou da pandemia, eu lembrei disso, que é um fato bem curioso e que foi marcante para nós, lá da empresa, assim, porque foi algo único, né? A gente produziu isso por muitos meses e foi o que manteve a empresa, né? Porque quando surgiu a pandemia, que fechou tudo, era só o telefone ligando e os clientes cancelando pedidos, porque a gente trabalha muito com eventos, né? Então, tinha lá um pedido de 5.000 sacolas para um evento, o evento nem vai acontecer, então só cancelamentos, né? Então, a gente teve que se reinventar rápido, então a gente manteve todos os funcionários, a gente manteve a fábrica funcionando, então tudo isso para nós é uma grande conquista, assim, de não ter perdido ninguém, ou ter que mandar alguém embora, ou questão de saúde também, ninguém ficou doente, está todo mundo bem, né? Então isso, assim, para nós foi um momento bem importante na nossa história, assim, da empresa. E nesse meio tempo eu engravidei, né? Daí foi bem assim, senti medo e tal, né? Pelas mudanças, pelo cenário, né? Mas muita alegria, assim, de estar vivendo isso. E a minha irmã também estava grávida, a Kátia. A Kátia, daí logo que nasceu o bebê dela, eu tinha descoberto e logo depois nasceu. Então, a gente teve nós duas, né, que somos umas das sócias nesse processo da maternidade ali, né. Então, isso também me ajudou muito, porque ela já tinha uma bagagem, assim, e a gente foi. E a Bárbara já tem filhos também. Então, a gente foi consultoras uma da outra. As nossas reuniões é sobre isso. Foi se passando as informações de como é e tal, então para mim foi bem tranquilo por isso, assim. Mas estar à frente de uma empresa, gestante, e na pandemia os gestantes nem podiam trabalhar, né? E eu trabalhei até o último dia, assim, então eu
treinei pessoas nesse tempo, porque teve rotatividade de funcionários e sempre eu que faço a parte de treinamento, assim, na produção. Então eu lembro bem de eu lá com barrigão e treinando, né, alguém no bordado, na estamparia, enfim. Então foram momentos assim marcantes para mim e mostra assim a força da mulher, na verdade, né, de viver esse momento e ao mesmo tempo fazer outras coisas, né. E aí depois com a vinda do Nateu, então teve toda uma adaptação de rotina e tudo mais, mas eu não parei assim de trabalhar, né, e eu não vejo isso como algo ruim, né, ai nossa, não parei de trabalhar, né, eu trabalhei porque eu quis e porque deu certo, assim, não trabalhei, né, intensamente, né, mas assim, logo que o Nateu nasceu, depois eu já voltei pro trabalho, em 2 meses, por aí eu já estava trabalhando e com ele lá junto, então assim como foi comigo, que eu cresci dentro da empresa, os nossos filhos, a gente fala, eles crescem dentro da empresa com nós também. Então, foi bem legal essa fase da maternidade, de ter o meu filho ali, então ele ficava comigo no escritório, eu trabalhando e ele ali junto, sabe? E falando legal, em crescer dentro da empresa, a empresa também está crescendo, né, Michele? Está indo para um espaço novo, inclusive eu vi aqueles dias vocês divulgando, né, que fizeram uma ação com os colaboradores, de um cuidado com o ambiente, plantaram árvores. Como é que está sendo esse processo? Como está a ansiedade para ir para esse espaço novo? Como a empresa está se preparando para isso? Então, há um tempo atrás, a gente percebeu que nós estávamos crescendo muito e que o espaço que a gente está hoje não comporta todo o nossa produção, nossos processos que a gente quer fazer, né? Então, essa evolução aconteceu muito, de uns 5 anos para cá, a gente cresceu muito, assim, em questão de portfólio de produtos e também de funcionários, enfim, de equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe bem grande, em torno de 30 funcionários, entre pessoas, às vezes, que são externos, né? Também que vêm ajudar. E visualizando isso, a gente pensou em construir uma sede nova. E aí, com o auxílio do município, a gente ganhou um terreno na área industrial aqui de Porã e a gente está construindo a nossa nova sede. Então, uma sede totalmente pensada para abarcar o que a gente tem de sonhos, né? Que a gente quer crescer muito mais ainda do que a gente já vem crescendo. Então, a gente pensou nisso. E essa sede vem, então, para ser um marco na nossa história mesmo de um crescimento que já vem acontecendo e que vai ser muito maior, né? Esperamos assim. E você falou sobre os funcionários, a gente fez uma ação com os funcionários do plantio de árvores lá. Isso faz parte de um programa que a gente vem trabalhando lá nas OAS de ter um engajamento maior da equipe. Então a gente vem fazendo várias ações que muitas vezes a gente nem divulga, né, mas ações internas também, porque a gente quer uma equipe engajada. A gente vê que hoje o capital humano, que são as pessoas, é uma das coisas mais importantes assim do nosso negócio hoje. Acho que de qualquer negócio, né, Michele? As pessoas é o que faz a diferença. Sim. Né? E a gente se preocupa muito que as pessoas se sintam bem lá na empresa, que o ambiente de trabalho seja sadio, que tenha um bem-estar. Então a gente investe muito nisso hoje. Então a gente quer que as pessoas realmente gostem de trabalhar nas OAS e sintam orgulho de trabalhar nas OAS. Então a gente vem fazendo um trabalho de várias ações em cima disso para que esse engajamento se fortaleça, né? De uns tempos para cá até a gente percebeu assim, depois da transição ali dos nossos pais, que a gente não tinha bem uma cara da empresa. A gente estava meio com a cultura organizacional dos nossos pais ainda e um pouco da nossa, aquela mistura. Então a gente pensou assim, não, a gente tem que organizar a cara da Zosuete, que vai ser a cara de nós três, que a gente fala, eu, da Kátia e da Bárbara. Então isso a gente sentou assim e formulou qual que é a nossa cultura e o que a gente quer seguir com isso. E para a cultura ser forte, precisa que ela esteja impregnada, né, dentro da empresa. Então, tem que estar dentro das pessoas. E, né? Principalmente, eu vejo no sentido de que o líder é a personificação da cultura, né? Sim. Então, é o que vocês acreditam, vocês vivem, e as pessoas, elas têm que conseguir se adaptar e isso fazer sentido para elas também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pode escolher trabalhar num lugar, gostar de fazer o que ela faz, mas se ela não conversa os valores dela
com os valores daquele líder, com os valores daquela empresa, vai ser um sofrimento para essa pessoa Sim. trabalhar naquele lugar. E isso também não é bom para nenhuma das partes. Sim, a gente percebeu isso, assim, que a gente tinha que fortalecer a nossa cultura e definir qual era a nossa cultura, de nós três, assim, falando, né? Porque já tinha passado nossos pais, enfim, tava aquela situação. Então, a gente definiu, assim mesmo, qual é a nossa cultura organizacional e a gente vem fazendo um trabalho em cima disso para que as pessoas que a gente contrata, as pessoas que estão contratadas tenham isso com elas também, né? Então a gente valoriza muito alguns valores, né, que a gente definiu e a gente também identifica isso nos nossos colaboradores, né? Então isso também é algo que ajuda muito nesse engajamento da equipe, né? Então é bem importante. E vocês têm muitos colaboradores lá de muitos anos também, né? Pessoas que trabalham desde a época dos teus pais, que eu me lembro assim. Sim, tem hoje acho que uns 4 ou 5 ainda só. Porque daí muitos foram se aposentando e foram saindo. Isso também foi um momento assim marcante, né, de ter as pessoas com tanto tempo com a gente, muitos me viram crescer e isso para mim também foi bem assim difícil quando eu assumi, foi bem difícil assim eu me colocar na posição da minha mãe, porque muitas vezes aquelas pessoas que estavam ali sabem mais que eu, porque estão mais tempo ali. O teu posicionamento, né, de liderança, né? Isso. Porque daqui a pouco eles me viram crescer, eles cuidaram de mim aqui na fábrica e agora eu tô mandando eles fazer algo. Ou eu estou liderando eles para uma situação, né? E aí vem o aceitar isso do liderado e o teu posicionamento de conseguir levar isso também, né? Eu tive que fazer um trabalho interno muito grande, assim, de confiança em mim mesma, também de segurança. E, claro, errei muito e ainda erro, então, de não se abalar ou se abater com os erros, né? De realmente olhar para aquilo e resolver o mais rápido possível e bola para frente, sabe? Então, isso foi, assim, foi moldando em mim características para eu tomar essa posição, né? Que para mim foi difícil no começo, mas hoje sim eu já consigo com mais tranquilidade. Falando de se moldando em mim, Michele, como você busca hoje o teu desenvolvimento como liderança, pensando na parte da produção ali que você é responsável, né, por essa comunicação, por essa organização com os colaboradores, aonde você busca desenvolvimento, Michele pessoa, para conseguir organizar a parte do CNPJ? Sim. Faz alguns anos eu comecei a estudar logosofia, que é um estudo basicamente de conhecimento de mim mesma e achar dentro de mim virtudes ou criar virtudes novas que eu preciso e que muitas vezes são essa fortaleza que me ajuda no meu trabalho, né? Então isso é um ponto assim pessoal que me ajuda muito em várias áreas da minha vida hoje, né? Como mãe, como esposa, como filha, como irmã e como empreendedora, né? Então é algo pessoal mesmo e não é que eu estou me desenvolvendo para ser empreendedora, eu me desenvolvo para eu melhorar a mim mesma e isso reflete em todas as áreas, né? E dentro da empresa, então, também a gente faz muitos cursos, né? Principalmente do G4 Educação, né? Falando que tem vários cursos sobre liderança, enfim, e isso vai nos auxiliando. E também através da associação, né? Que tem vários cursos, muitas vezes, ou palestras, enfim, workshop, que vão nos dando dicas, enfim, e ajudando a formar essa visão, assim, de como a gente quer tocar o negócio. Mas, normalmente, assim, quando surge o problema, aí que a gente vai ver como vai tomar a decisão, né? A gente não consegue, muitas vezes, se antecipar, né? E eu estou buscando isso, assim, eu quero sempre estar um passo à frente para não ser pega de surpresa nessas situações. E sobre a liderança, assim, eu vejo que não é algo que vai começar do dia para a noite. Agora eu sou líder e vou tocar a empresa e é assim que eu vou fazer. Ou aquela imagem do líder carrasco que manda, enfim. Eu criei, assim, estou criando em mim num sentido de ser líder mais, assim, flexível, de ouvir as pessoas, de tomar decisão com calma, com inteligência, né? E eu acho que o esforço, ter um esforço e trabalhar e tal, vai tendo os frutos disso, assim. Mas eu busco muita inspiração e conhecimento, assim, nesses estudos, né, que eu falei da logosofia e também de outros cursos que eu venho fazendo para tentar entender um pouco e conseguir me posicionar melhor, assim. Eu vejo que o líder,
a forma como ele se posiciona vai dizer muito como vai ser o reflexo das situações. Então eu tento ser sempre a mesma pessoa, né? Sempre ter o mesmo posicionamento, nunca ser com uma pessoa assim ou assado, né? Enfim, que eu tenha um equilíbrio, né? Que eu seja uma pessoa equilibrada e que eu saiba dar um norte. Eu vejo que o líder é isso, é tipo uma luz, assim, né? Com certeza. Eu gosto muito de citar, né, que a principal busca do liderado para ele querer continuar conectado a um determinado líder é a segurança, né? É ele se sentir seguro e se sentir confortável naquela posição. Então, se você tenta liderar com calma, né, e ouvindo as pessoas, as necessidades da pessoa, sempre vai desenvolver mais a tua inteligência, também as tuas habilidades Sim. nesse sentido, para conseguir fazer isso da melhor maneira. Sim. Tanto para você e para a empresa, como também para os colaboradores, Sim. né? Estar aberto, né, a ouvir, não reagir, né? São várias coisas assim que mudam a visão que você tem de uma mesma situação, né? Certamente. Michele, se a gente fosse resumir, então, toda essa história em 3 fatos muito interessantes, o que você destacaria? Ai, são muitos, né? Muitos fatos, mas primeiramente o fato de ser mãe é algo muito marcante na minha vida. Me fez enxergar o mundo assim de outra forma. Eu assim me sinto mais útil para a sociedade sendo mãe, criando um serzinho, né? Então ele é a minha inspiração para ser melhor muitas vezes, né? Porque eu quero ser melhor para ele e isso acaba influenciando nas outras áreas da minha vida. Um outro marco importante que a gente está vivendo agora é a construção da nossa nova sede, que para nós assim é um merecimento assim de muitos anos de trabalho, de dedicação. Então a gente ter isso materializado, né? E principalmente todos esses anos assim a gente tinha uma busca de ter um ambiente melhor para os nossos colaboradores, algo assim na nossa cara, sabe? Então isso para nós é algo muito grande que a gente está vivendo hoje, que não está pronto, mas está quase, né? Já está uns 60% por aí, né? Em fase de finalização agora. E falando de empresa também, um outro marco assim desse ano que foi algo que me marcou bastante foi que a gente expôs na primeira feira nacional do nosso segmento, que a gente expôs em São Paulo. Era uma feira muito grande, com muitas marcas famosas, assim, de empresas gigantescas, né? Que são líderes no mercado no Brasil. E a gente estar lá ao lado dessas empresas, né? Mostrando os nossos produtos, foi algo muito marcante. E principalmente, assim, por a gente estar lá e também se destacar. Porque a gente levou, assim, uma linha de produtos novos. Então, mesmo que a gente estava lá com um stand pequeno, digamos assim, o nosso stand estava sempre cheio e muita gente querendo saber como a gente trabalhava e tal. E a gente viu, né, ali que o nosso diferencial, assim, que é a parte do comercial e relacionamento, junto com um produto bem feito, era o que chamava atenção, né? Então, ali a gente confirmou, assim, que a gente está no caminho certo das nossas atuações, né, da empresa. Eu acho que é isso, assim, teria muitas outras coisas marcantes que eu vivi, né, porque são várias coisas, mas assim, no momento atual, né, falando da empresa, desse ano, são esses dois pontos que estão marcando muito nossa trajetória, assim, né, que eu penso que daqui 10, 15 anos a gente vai lembrar, assim, né, desses acontecimentos. E qual a principal tendência das ZUS com essa movimentação toda para 2025? Então, a gente tem investido muito no comercial, a gente vê que as vendas é o começo de tudo na empresa, né, que a gente tem que focar nisso. A gente tem investido, então, no capital humano, como eu mencionei anteriormente, e criar produtos novos. Então, eu estou na parte do desenvolvimento e a gente vê que tem essa parte do importado, né, que é algo que vem com muita força, mas cada vez mais as pessoas querem produtos fabricados no Brasil. E do jeito delas, para elas. E para eles. Feito assim, com a cara da empresa, com os detalhes. Então, a gente tem focado assim, em processos inovadores e novas tecnologias para a gente poder fazer isso. Então, hoje, uma novidade que a gente lançou nessa feira que a gente esteve é um produto 100% personalizado. Então, a gente personaliza o tecido já no rolo, com uma identidade visual específica,
Até recentemente a gente fez para o Sebrae, para uma campanha deles, o Sebrae do Mato Grosso. Era assim, a identidade visual de todo o evento no tecido, e esse tecido a gente produziu os produtos, vários produtos. Então tinha shoulder bag, sacola, mochila, enfim, várias coisas, produtos com aquela identidade visual. Então a gente vê que é isso, sabe? Que as pessoas, os clientes querem coisas diferentes e a marca deles aplicada no detalhe, assim, né? Então a gente tem buscado isso. E uma coisa também que a gente vê que é o nosso diferencial é o relacionamento, que a gente busca muito solucionar. Então, se tem algum problema, ou normalmente os clientes têm algum problema relacionado ao produto que eles querem. Então, a gente vem para resolver, criar um produto novo, uma técnica nova, enfim, a gente trabalha muito nisso, nessa questão de solucionar. E assim é em tudo na empresa, isso está na nossa cultura, assim, quando surge algum problema com o pedido, enfim, a gente é muito disso, assim, de ir resolver para o negócio andar. A gente não tipo, deixa de lado, né? Então, muitas empresas grandes, a gente viu isso lá em São Paulo, eles trabalham diferente. Tipo, aquilo ali não se relacionam com o cliente e tal, não ficam próximos, né? E esse hoje é um diferencial, assim, que a gente vê que está funcionando, assim, trazendo muitos frutos. No conjunto, a experiência do cliente é o que realmente importa, né? E ela vai muito além do produto entregue, né? Ela vai desde o processo de identificar o que eles querem comprar, o relacionamento da compra e venda, a entrega do produto e o pós-venda. Então é um processo realmente bem completo e que vocês estão fazendo com excelência. Parabéns. Obrigada. A gente vem acertando assim em algumas coisas, errando em outras, mas se adaptando e resolvendo, né? Então hoje assim, isso que eu falei assim, é algo que a gente vê que é mesmo um diferencial. Eu acho que para toda empresa isso vale, né? Esse relacionamento, porque depois da pandemia falavam que não ia mais ter essa proximidade, que as pessoas nem queriam mais isso, enfim, mudou bastante os relacionamentos, mas eu vejo que essa proximidade é importante, assim, é algo que a gente busca, assim, muito e que tem funcionado, né, para nós. Que bom. Mitele, eu agradeço você estar conosco aqui. É muito bom para o UnaCast receber os empreendedores, falar sobre liderança, falar sobre empreendedorismo, sobre as suas histórias, que tenhamos outras oportunidades, assunto certamente não vai faltar, né? Eu sempre digo que cada história tem tanta coisa para contar que não cabe dentro de um episódio ou dentro de 30, 40 minutos de conversa. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais esse episódio do UnaCast. Fica disponível o episódio completo no YouTube e também aqui no UnaCast no Instagram. Acompanhe este e os demais episódios e saiba cada vez mais porque nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Até mais!